reprimido, olha só, o reprimido, gente, não é que a pessoa padrão é de reprimida, tá? comportamento. Exatamente, não é que a pessoa é reprimida, não. É um padrão de comportamento com relação às próprias emoções. E o ruminador, gente, que eu me identifiquei super com os ruminadores, ruminar, você sabe o que é, né? A vaca, né? Os animais ruminadores. Existem várias maneiras mesmo da gente ter autoconhecimento. E a minha intenção e da Rê aqui é ir mostrando para vocês, né, várias facetas desse autoconhecimento, né? Existem muitas ferramentas realmente e a gente teve a oportunidade de experimentar várias delas, né? E foi assim que foi surgindo um pouco Mulheres Exponenciais, com um pouco essa vontade de mostrar para outras mulheres outros caminhos. Algumas de vocês vão se identificar um pouco mais. Ontem eu e a Renata, depois da live, nós ainda conversávamos sobre isso. Algumas vão se identificar um pouco mais com um caminho um pouco mais racional, outra mais espiritual, outra de um jeito mais lúdico. Cada um tem um jeito de se identificar, né? Um pouco melhor, assim. E a nossa intenção aqui é isso, é trazer caminhos diferentes e algum deles você vai olhar e falar, nossa, eu quero me aprofundar nesse lado aí, eu quero ir... Por exemplo, na semana que vem, a gente já vou dar um spoiler aqui, já que a gente está entre família, nós vamos fazer uma segunda temporada da Semana de Autoconhecimento na próxima semana, que vai ser uma semana com convidadas, e são convidadas espetaculares, autoridades nas suas áreas, e a gente tem um dia que vai ser do Ho'oponopono, de crenças limitantes, de novo. Então, são áreas diferentes, mas que cada uma vai se identificando. Então, de repente, você se encontra com o Ho'oponopono e fala, é isso que eu quero conhecer um pouco mais, esse é o caminho que eu quero buscar para me conhecer um pouco mais, né? Então, por isso que A a gente Vera fica entrou super aí feliz. também. Oi, Vera, tá sempre conosco também, né? Então é isso que a Dani tá falando. São vários os caminhos e cada um se identifica um pouco com... A gente brincou um pouco ontem porque a Dani falou uns palavrões ontem e assim, eu não costumo falar, sabe? E aí ela falou de um jeito, com uma energia de um jeito. A Dani fala que às vezes eu falo um pouco mais sem energia, Dani, não Calma sei se é essa, demais. calma demais. Assim, a minha calma, o meu jeito de falar, às vezes incomoda um pouquinho a Dani, e o jeito dela muito enérgico, muito racional, às vezes me incomoda um pouquinho, mas o legal é isso, é poder mostrar para vocês também que não tem problema, cada um tem um estilo e cada uma, e ao mesmo tempo a gente tem muitas coisas parecidas, né, Dani? Muitas coisas que a gente se identifica, e aí o importante é a gente buscar esse caminho. E que bom que vocês estão aqui, nós estamos buscando juntas. Então tá, vamos começar. A gente vai falar hoje sobre os sentimentos à luz da comunicação não violenta, que a gente vem falando, nós já falamos essa semana sobre olhar para as nossas necessidades, né, com esse olhar da comunicação não violenta. Nós falamos sobre a diferença de relatar um fato ou observar um fato e fazer julgamentos ou opinar a respeito daquele fato, a gente aprendendo aí a diferenciar uma coisa da outra. E hoje nós vamos falar sobre como olhar para esses sentimentos. Na segunda etapa, nós vamos fazer um exercício para você identificar qual o seu padrão para lidar com os sentimentos, porque, como eu falei, o ser humano ele é muito complexo, a mente humana ela é complexa, mas ela não é imprevisível, pelo contrário. O comportamento humano ele é bem previsível, então é por isso que os estudiosos, os psicólogos, isso tudo está muito estudado e continua sendo estudado. Então, a gente vai fazer um exercício para você identificar qual é o seu padrão, como é que você lida, como é que você tem lidado com as emoções. Existe um padrão que predomina, e aí você vai ver se você tem o que melhorar, se tem uma outra maneira de você lidar com essas emoções. Aí a Cris falou, as duas faces, precisamos do dia a dia, temos estas mesmas. É isso aí. Então, vamos lá. Os sentimentos. Lembra que a frase que eu coloquei até hoje lá no post foi, e nós falamos sobre isso, nossos sentimentos, eles resultam das nossas necessidades e das nossas expectativas. Então, que é a minha proposta, assim, para a gente já começar? Como a gente está falando a semana inteira que a nossa proposta é mão na massa, então o que eu quero propor para vocês agora é que a gente entre em contato com qual o sentimento que está vivo em você nesse momento. E atenção, não é uma coisa muito mental, não é para ficar pensando, racionalizando. Então é só para você se concentrar e para isso a gente precisa respirar uma vez, 2 vezes. Então vamos lá, respira, procura
dar uma acalmada aí, internalizar. Esquecer um pouquinho o que está de fora e volta para você, tá? E sente. Não é muito mental, é só sentir o que é que está vivo dentro de você. Pode ser que você tenha tido uma conversa agora há pouco, visto uma notícia. Então, não é nem especificamente a pandemia, a quarentena. Não é especificamente. Não tem que pensar, mentalizar sentimento em relação a quê. Não é em relação a quê, não importa. Nesse exato momento, respira fundo e olha para você e tenta entrar em contato. O que é que está vivo dentro de mim? É um sentimento bom? É ruim? O que é que eu sinto? É essa que é a proposta. E eu quero que você escreva. Oi, Rafinha! E você conseguindo entrar em contato com esse sentimento, que você coloque aqui para mim. Digite aí, só o sentimento. Conseguiu entrar em contato com o que está vivo dentro de você nesse momento? Escreve aí para mim esse sentimento. É só esse o primeiro exercício para a gente começar a falar sobre isso e passar para os próximos exercícios. Tem um vídeo super legal que eu vou pôr daqui a pouquinho. Ui, desculpa. Identificou aí, Dani? É sentimento? Hã? Ansiedade é sentimento? Ansiedade? Tá. Ansiedade é sentimento. A Cris já falou busca, eu não vou comentar nesse momento, daqui a pouquinho eu vou comentar sobre justamente a gente diferenciar sentimentos de não sentimentos, tá? Então, vou anotar aqui. A Dani falou sobre ansiedade. Quem mais vai escrever aí pra gente? Vamos lá, gente. O que você tá sentindo agora? Qual é o sentimento aí? Coragem? Coloca aí. Qual é o sentimento agora? Nada? Tá relaxado? Tá sentindo nada? Lívia, Raquel. Eu sei que vocês estão aí. Vera. Raquel falou angústia. Calma. A Lívia falou agora. Curiosa, calma. Curiosa. Ótimo, tá. Então, eu vou começar falando justamente Agora eu vou fazer um outro exercício. Antes de eu comentar, só um outro exercício. Lembra que nós fizemos essa semana para a gente tentar lembrar de uma situação de conflito, ou uma situação difícil, ou uma discussão, uma briga que você teve? Tenta, então, lembrar novamente, volta naquela cena e tenta entrar em contato com o sentimento ou os sentimentos. A Vera colocou tristeza. A Iracema falou amor. Então tá, eu tô anotando aqui, depois nós vamos comentar um pouquinho. Amor, tristeza, tranquilidade, calma, tranquilidade. Ok, oi, Sinara, bem-vinda. Então tá, o exercício... Oi, Claucimar, tudo bom? Estamos falando de sentimentos aqui. Então o exercício é entrar em contato. Qual é o sentimento desse momento? O que é que tá vivo em você? Escreve aí pra gente. E em seguida, o outro exercício é tentar entrar em contato, lembrar de uma situação de conflito recente, ou uma briga, uma discussão, ou um momento que houve um sentimento desagradável e tentar entrar em contato com aquele sentimento. Por exemplo, Cris, lembra que você contou pra gente essa semana, daquela conversa no WhatsApp, que a pessoa que te mandou a conversa, você respondeu e ela demorou horas para responder. Então, lembra daquele momento, daquela situação e vê se você consegue entrar em contato. Tá, injustiça, decepção, ótimo. Vocês estão muito bem, tá ótimo. Então, isso, injustiça, naquele conflito, né, Lívia, da semana aí que a gente fez o exercício. Então tá, vocês estão muito bem. Por quê? O primeiro exercício aqui, que é importante, é eu dizer que na nossa cultura, em muitas culturas, nós não fomos educados a entrar em contato com esse sentimento, a nomear o que a gente sente. A Érica já chegou indignada. Indignada, tá. Então, o que é que... Então, muitas vezes a gente não está acostumado a entrar... Eu entendi, Cristiane, eu entendi que foi naquele conflito lá do WhatsApp, né? Que eu te perguntei. Então, tá ótimo, porque a maioria de vocês aqui colocaram sentimentos. Amor, tristeza, decepção. Agora, olha só. Busca, veio uma aqui, busca. Busca é um sentimento?
não é um sentimento, tá? Então, só para a gente aprender a diferenciar aqui sentimentos de não sentimentos. Muito comum eu perguntar nos cursos que eu dou de CNV e nos cursos que eu faço também, é muito comum a gente perguntar para uma pessoa assim, o que é que você sentiu naquele momento? Ou o que é que você está sentindo? E a pessoa falar, ah, eu achei que ele estava sendo egoísta, eu acho que ele podia me ajudar mais. Ah, eu acho. Então, a pessoa, muitas vezes, a gente pergunta sobre o que você sente e a resposta vem o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha. Às vezes já vem com um julgamento. Ah, eu acho que ele foi egoísta. Isso não é sentimento. Então, só para a gente ter essa clareza do que é sentimento, é a gente entrar em contato com o que é que a gente sente. Ah, que lindo! É o neto, irmão da Raquel. Oi, coisa linda. Vi você. Fui no aniversário de 10 anos desse Tô Solteiro aí, gente. Fofinho, irmão da Raquel. Fofinho, quem vê pensa que é criança, né? Não. Então tá, aflição. Deve ter ficado puto, inclusive, com você. É que eu falei assim, ô Neto, perdoa, é porque eu falo, é que eu tenho um carinho tão grande que ele é irmãozinho da minha amiga, mas ele não é irmãozinho, é um homem, um homão. Tá, então vamos lá. Então é muito comum a gente perguntar sobre sentimento e as pessoas responderem com um pensamento ou um julgamento e não como um sentimento, tá bom? Então, por isso que a gente vai... No final da live, a gente vai compartilhar lá no Telegram, porque pelo Instagram a gente não consegue. Então, quem não tá no canal do Telegram ou no grupo do WhatsApp, a gente vai compartilhar uma lista de sentimentos. E pode parecer engraçado. Ai, mas para que eu preciso disso? A gente tem que enriquecer nosso vocabulário de sentimentos. Sabe por quê? Amanhã nós vamos falar sobre pedidos versus exigências. A gente tem que começar a aprender a pedir o que a gente quer para as pessoas. Seja no ambiente de trabalho, seja numa relação conjugal, seja com os amigos. A gente tem que aprender a se expressar, porque o objetivo aqui da comunicação não violenta é você se expressar com clareza, sem ofender, sem magoar, sem machucar o outro. Por isso a gente fala da não violência, né? Você se expressar com o máximo de verdade, também com o máximo de consideração pelo outro, mas com clareza. Para que a entrega, para que o outro ouça, seja realmente o que você quer falar. E aí, aprender a fazer um pedido claro. Olha, eu me senti assim, porque eu precisava disso naquele momento. Então, eu quero te pedir isso. E esse pedido pode ser uma informação, mas nós vamos falar dos pedidos. Mas por que é importante a gente enriquecer nosso vocabulário de sentimentos? Para a gente conseguir se expressar com clareza e a gente dizer para a pessoa. Porque se você disser, falar sentimento, de verdade. Quando você fala do seu sentimento, fica um pouco mais fácil para outra pessoa se conectar com você. Fica até mais fácil para outra pessoa ter empatia. Interromper um pouquinho, Rê. A Cris escreveu assim, um pouquinho atrás aí, estou em busca. Ela falou, eu queria dizer que eu estou em busca. Então, na verdade, a Renata não é que ela está te corrigindo, Cris. A intenção era que nesse exercício é mostrar simplesmente que justamente quando a gente pergunta o que você sentiu, a gente exatamente isso que você fez aí que acontece com a gente na maioria das vezes. A gente tenta traduzir em palavras, mas muitas vezes a gente não descreve o que é de fato um sentimento. E aí, quando a gente diz eu estou em busca, ok, mas o que isso te faz sentir? Estar em busca, olha de novo para dentro, o que isso te faz sentir? Pode ser, me faz sentir uma tristeza porque eu não estou alcançando. Aí, assim, qual é o sentimento decorrente deste estar em busca, né? Ou não, estou ansiosa, eu vi que você respondeu depois, Cris, eu vi. Eu só estou querendo dizer o seguinte, porque às vezes fica uma sensação assim, como se a Renata estivesse falando, você errou. Mas não, o que a gente está querendo dizer é isso, não é que você errou, é que ela colocou aflição. Aflição é sentimento, Rê? Né? Estou me sentindo aflita, estou aflito, exatamente. Então tá, exatamente como a Dani falou, não tem certo e errado, não estou corrigindo, é só a gente começar a trabalhar isso pra gente... Eu acho que a Maria Luísa quer participar da live hoje, ela já passou aí atrás várias vezes. Não, ela vai tomar lá na casa do papai, ela não tomou banho. Dá um beijo, fala um beijo pra todo mundo, Malu! Fala um beijo pra gente. Pra Marilene, que chegou aí depois. A gente não tinha falado um oi. A Natália Mondim. Um beijo pra vocês e bem-vindas. Então é isso. Não é certo ou errado. É só pra gente dizer a respeito da gente começar a diferenciar o que é sentimento do que não sentimento. Porque se a gente quer começar a praticar comunicação não violenta, eu espero que vocês, a essa altura, queiram muito começar a exercitar e praticar comunicação não violenta, a gente tem que ter muita clareza do que é sentimento e de como expressar nossos sentimentos, certo? Então, muitas vezes a gente
como eu já falei, os não sentimentos, eles podem ser... toda vez, tem algumas dicas, algumas regrinhas para a gente conseguir identificar. Foi mal aí. Então, assim, algumas dicas para a gente identificar. Toda vez que eu... Às vezes a pessoa usa o verbo sentir, eu sinto que ele devia ser mais compreensivo. Se eu estiver usando eu sinto que... Se tem um que depois, geralmente o que eu tô falando não é um sentimento, é um pensamento. Olha que interessante. E principalmente se eu falar, eu sinto que ele, que ela, eu sinto que as coisas deveriam... Isso eu tô falando a respeito de um pensamento e não de um sentimento. Então, essa é uma diquinha. Toda vez que vem... às vezes, para falar de sentimento, a gente nem precisa falar o verbo sentir. Eu estou aflita, né? Não precisa falar o verbo sentir. Então, só para a gente tomar cuidado, que quando a gente usa algum advérbio, gente. Algo aconteceu aqui. Caiu? Deixa eu só ver. Vai lá, Dani. Hoje a live tem participação especial das crianças. Gente, então, a Rê tá falando aí do sentimento e, na verdade, é um pouco isso mesmo que ela tá querendo dizer, né? A gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade. O nosso vocabulário de sentimentos, ele é meio pobre, né? Quando a gente começa a fazer esse exercício de pensar o que eu estou sentindo, é por isso que eu perguntei para a Renata, a aflição é sentimento, porque ela, de fato, é que se dedica um pouco mais a esse estudo, e eu, muitas vezes, ainda hoje, depois de tentar olhar para mim e pensar o que é que eu estou sentindo, muitas vezes eu não consigo identificar. Então, assim, a gente tem uma pobreza mesmo nesse vocabulário, nesse repertório de sentimentos, né? E ainda, ao não conseguir entender o que a gente está sentindo, a gente menos ainda consegue transmitir isso para o outro. Então, na comunicação não violenta, né, a gente comenta algumas vezes, esse termo, ele acaba dando uma impressão, né, de quem não tem o conhecimento, como se a gente só não estivesse querendo ser agressivo, mas vai além disso. Não é que a gente simplesmente está querendo não ser agressivo. A gente simplesmente está querendo ser compreendido. Ou está querendo que o outro, quando a gente usa esse método, né, como diz a Renata, esse modo de vida, a gente quer simplesmente que o outro consiga entender exatamente o que eu quis dizer, né? A gente tem que, na verdade, a intenção de se fazer totalmente clara, sem dificuldades ou sem dúvida na interpretação. Então, saber entender o seu sentimento é o primeiro passo para saber falar para o outro o que é que está se passando aí dentro. Então, é nesse sentido que a gente, para se comunicar melhor, precisa primeiro entender melhor o que é sentimento de fato. E saber nomear, né? Obrigada, Dani, pelo apoio aí, que eu fui resolver as questões, mas tá tudo bem. Então, olha só, bem-vinda, Thalita, Mara Rúbia. Exatamente, Sinara, se a gente mesmo não consegue identificar, dar nome para esse sentimento, é difícil o outro adivinhar e ainda mais saber lidar com isso, né? Então, essa comunicação, a gente falou, muitos dos problemas, as dificuldades de relacionamento, é por falta de comunicação adequada e todos nós temos dificuldades, né? A linguagem que a gente aprendeu, ela muitas vezes bloqueia essa comunicação. Então é isso. Então a gente aprender a diferenciar. Então eu vou encaminhar no Telegram a lista com os sentimentos. Vocês vão ver que é uma lista grande. E ela é muito legal, porque eu sempre falo, assim como a lista de necessidades, a lista de sentimentos, tem horas que a gente pega aquela lista e fala assim, ai, o que é que eu tô sentindo agora? Peraí, às vezes a gente precisa pegar a lista e olhar. Porque tem algumas coisas que são tênues, né? Frustração de decepção, tem alguns sentimentos que são que é tênue a diferença entre um e outro. Mas, se a gente puder resumir, tem alguns autores, alguns psicólogos que falam que a gente consegue agrupar a maioria dos sentimentos, a maioria das coisas que a gente sente, a gente consegue encaixar em uma dessas que eu vou falar agora. São 7 ou 8. Olha que interessante. Alegria, tristeza, medo, raiva, vergonha, desprezo e aversão. Acho que são essas. Aí, olha que interessante. A grande maioria são sentimentos desagradáveis ou negativos, concordam? Eu falei de alegria aí.
né? Então, por que será que a maioria das coisas que a gente sente ou que nos chama atenção, a Dani até falou da questão das vozes que a gente ouve, muitas vezes o negativo chama mais a nossa atenção, né, Dani? Mais ou menos assim que você falou, né? Isso, gente, tem estudos de psicologia, de antropologia, mostrando que provavelmente é porque esses sentimentos negativos, eles foram importantes para a nossa sobrevivência. Então, olha só, o medo, ele é protetor. Talvez, sabe aquela coisa da seleção natural? Provavelmente existiu também uma seleção natural ao longo dos séculos aí, emocional. Então, aquelas pessoas que sentiam medo tinham mais capacidade de sobreviver do que as que não tinham nenhum medo, tá? Então, assim, acredita-se que os sentimentos considerados desagradáveis, o medo, até a inveja, a tristeza, eles sejam protetores, eles têm um propósito, eles nos protegem, eles nos ajudam. Olha que bonito isso, né? Ao invés da Quando eu estava estudando ainda, só porque eu lembrei que agora os hipervigilantes, que é um dos sabotadores que a gente falou ontem, né? O hipervigilante, só para recordar, é aquele indivíduo que a gente geralmente taxa ele de pessimista, porque ele é hipervigilante, ele está prestando o tempo todo atenção, como se alguma coisa ruim fosse acontecer, esperando o mal chegar. E eu vi um exemplo bem interessante que, justamente voltando lá nos tempos das cavernas, quando, por exemplo, uma pessoa num ambiente selvagem escutava o barulho das árvores, né, do mato, alguma coisa, qual que era a sensação desse indivíduo? Era muito mais esperando que tivesse um animal vindo na sua direção, que tivesse algum perigo chegando. Só que existia a possibilidade de ser só o vento. Então, é isso, né? Na verdade, o hipervigilante é aquele que ouve e presta atenção. A gente, quando tem um barulho em casa, a gente leva um susto, normalmente a gente pensa, o que aconteceu? É muito mais de um jeito assim, assustado, né? Como se fosse uma coisa ruim, do que não foi nada, deve ser uma coisinha à toa, né? Nesse exemplo aqui que eu tô dando. Então, a Sinara disse aí que os sentimentos ruins apagam os bons, né? Ela já tá indo aí para alguma memória antiga, Sinara? Não sei para onde a Sinara foi, mas assim, na verdade... ela está adotando um padrão que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso mesmo, Sinara. Para mim, isso aí não é verdade absoluta no meu mundo, não. Então, vamos pode ser analisar que ela tá um pouquinho. Algum padrão que nós vamos falar exatamente sobre isso. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. A Fabiola chegou, não sei se ela continua ainda aí. Uma colega minha também deu um tchauzinho, beijo, Fabiola. Obrigada por estar aqui. Obrigada a todo mundo por estar aqui. Põe um coraçãozinho aí, porque a Renata também é carente. Nós estamos muito carentes nessa quarentena. A gente quer muito coração todo dia. Quem não gosta de amor, de carinho, de ser valorizado? Olha as necessidades humanas. Valorização, necessidade de ser importante. Então, assim, muito coração aí pra gente, porque a gente adora corações. Obrigada. Porque a gente tá coração aqui para vocês estarem com a gente aqui a semana inteira. Bom, Então, olha só. Lembra que eu falei de 2 padrões? Então, oi, Melissa! Eu falei de 2 padrões aí. A maioria das pessoas, a maioria dos humanos, tem um padrão predominante para lidar com as emoções, tá? Existe um padrão que a Susan David, que eu tô falando muito dela, porque, assim, é um livro que vale a pena para quem quer trabalhar autoconhecimento, né? Eu acho que ela resume tudo que a gente tem estudado, várias teorias, em um livro com uma leitura fácil, maravilhoso, agilidade emocional. Então, eu fico fazendo propaganda do livro da Susan David, mas eu acho que vale a pena todo mundo ter e ler mesmo, tá? Então, olha só, ela chama desses 2 padrões, ela é uma pesquisadora, psicóloga e trabalha com isso, tá? Uma pesquisadora da Harvard. Ela fala que existem 2 padrões. Existem pessoas que têm pode deixar que eu vou compartilhar lá no Telegram o livro também, Lívia. Então, tem aquela pessoa que tem um comportamento reprimido e tem a pessoa então tem os reprimidos e os ruminadores, tá? E aí, o que ela diz? Que o reprimido, na maioria das vezes, é mais provável, assim, nas pesquisas mostram que o reprimido é mais provável que ele seja um homem. Porque eu não quero confundir o dado estatístico, que não quer dizer que homens são reprimidos e as mulheres são ruminadoras, tá? Não é isso. Então, não é para ficar esse engano. Mas dentre os reprimidos, existem mais homens que mulheres. E dentre os ruminadores, existem mais mulheres que homens, certo?
E aí vocês vão entender o que são os reprimidos e os ruminadores. Se eu concluir a outra parte, a gente vai dando uma misturada, tá? Na questão da comunicação não violenta, eu não vou aprofundar aqui em sentimentos, em expressão de sentimentos, Cris. É só mesmo para dizer um pouquinho da gente expressar com qualquer pessoa. E a retravou aqui para mim, para você. Travou? Como é que tá aí? Agora voltou, agora voltou. Não? Oi, Você Sânia. falou sobre sentimentos. Tá, Sânia, tô com saudade de você. Faz tempo que você não entrava aqui nas nossas lives. Bem-vinda de volta. Fica aí com a gente. O que eu falei é o seguinte, não é que eu concluí a parte de sentimentos, de expressão de sentimento na comunicação não violenta, é bastante coisa. Ah, foi bom você ter perguntado, porque eu esqueci de uma coisa. Toda vez, a gente fica muito atento quando a gente usa os verbos no passado. Melissa, me ajuda aí, porque eu sempre esqueço. Qual que é aquele tempo do verbo? A forma passiva do verbo, por exemplo. Eu me senti traída, me senti usada. Se eu falo eu me senti traída, se eu falo eu me senti usada, e vários outros verbos na forma passiva, eu estou fazendo um julgamento, eu estou acusando alguém. Porque se você vai conversar com a pessoa e falar eu me senti julgada, eu me senti usada, julgada também, me senti usada, você está acusando o outro de ter te usado. Eu me senti traída. Então, assim, me sentir usada não é sentimento, me sentir traída não é sentimento. Então, olha só, são coisinhas que a linguagem nos pega, né? Lembra que a gente falou, gente, nós somos tão complexos para sermos explicados por algumas palavras e alguns fonemas. Então, a gente fica muito atento, e quando a gente fala assim, para a pessoa me sentir traída, você está acusando, você está julgando. E quando você acusa o outro, você desconecta, o outro desliga o botão e deixa de te ouvir. E não é isso que a gente quer. A gente quer, no mínimo, ser ouvido. É uma das necessidades humanas, é escuta, né? A gente quer atenção, a gente quer escuta, tá? Então, essa primeira parte era só para falar isso, para a gente começar a ter mais clareza e consciência do que realmente são sentimentos, entrar em contato com eles e aprender a dar nome a eles. Se tiver dificuldade, a lista ajuda justamente por isso. Passou uma situação ali que você está sentindo um desconforto, mas você não sabe nem o que é, pega a lista de sentimento, fecha o olho, respira fundo 2, 3 vezes e vai olhando na lista. Eu tô sentindo aflição, é raiva, é tristeza, e vai vendo a lista lá e já vai escolhendo, marca um, marca outro. De repente você fica ali com 3 que tem mais a ver, você fala, não, parece que o que eu tô sentindo é isso aqui. Então isso ajuda a gente a começar a ter mais clareza desses sentimentos, tá bom? E a nomear, tá? Tá. Agora a Susan David, aí então a Susan David nesse momento você falou que ela divide o que é em ruminadores, parece? Os nossos padrões de resposta. E é muito legal. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem e eu quero que vocês tentem identificar isso que eu tô falando. O reprimido, olha só, o reprimido, gente, não é que a pessoa é reprimida, tá? Exatamente, não é que a pessoa é reprimida, não. É um padrão de comportamento com relação às próprias emoções. O reprimido é aquela pessoa que ele nega, ele não dá ouvido para as emoções, ele prefere não olhar e ele segue em frente. Tipo, é muito mais masculino isso aqui. Bora, vida que segue, né? Tenho mais o que fazer, respira fundo, pensa positivo e bola para frente. E o reprimido, então, ele é aquela pessoa que ele prefere não olhar, não deixar se abater com aquilo que está acontecendo e seguir a vida. E geralmente ele é aquela pessoa que tenta achar o problema e quer consertar o problema. Então, o reprimido é isso. Ele não dá muito ouvidos e ele quer resolver o problema. E por isso que eu falei, é muito mais comum os homens, esse comportamento ser encontrado nos homens, tá? Não quer dizer que não tenha nas mulheres, tem também. E o ruminador, gente, que eu me identifiquei super com os ruminadores. Ruminar, você sabe o que é, né? A vaca, né? Os animais ruminadores, eles comem ali o pasto, a grama, mastiga, depois ele cospe, né? E mastiga de novo e de novo. Então, o ruminador, ele tem uma vantagem com relação aos reprimidos, ao comportamento reprimido, que ele olha para a emoção. Pelo menos ele tem um pouco mais de consciência, ele sabe dar nome para o sentimento dele, e ele olha para aquele sentimento, ele quer resolver. Só que ele quer tanto resolver que ele não para de pensar naquilo, que ele não para de falar daquilo. A pessoa liga para a amiga e conta o que aconteceu, o que sentiu. E aquela pessoa que fica se perguntando, por que até hoje eu não aprendi a lidar com isso? Não é possível que até hoje eu cometa o mesmo erro. Mas por que acontece comigo toda vez do mesmo jeito? Então, o ruminador,
A Melissa tá dando risada lá. A Lívia tá falando que deve ser mega ruminadora. Nós mulheres, em geral, somos, gente. Somos mesmo. E eu me identifiquei super quando eu fui lendo isso aqui. Porque é aquela coisa que mergulha no problema, mas mergulha de tal forma que se afunda, se inunda lá, né? Inundação total. E não sai, fica lá mergulhado. Rodeia o toco e fala de novo do problema. E aí fica. E o problema cresce, cresce, cresce. E olha que interessante. Qual que é o problema de você lidar de um jeito ou lidar de outro jeito? O reprimido, ele não olha para o sentimento. Só que o sentimento tá ali, né, gente? Olhando ou não, tendo consciência ou não, sabendo dar nome ou não para ele, ele tá ali, não tá? E aí, o reprimido, ele sofre de um problema chamado vazamento emocional. Eu até coloquei lá no story, imagina uma coisa reprimida, né? Um ar comprimido, uma coisa assim. Hora que sofre, hora que resolve vazar, hora que acontece. Então, o reprimido, ele vai reprimindo. E a hora que ele resolve, que vaza, vaza do jeito mais intempestivo, intenso, muitas vezes agressivo, violento. Então, é o chamado vazamento emocional. A Melissa já está combinando com os autossabotadores. Olha que legal, porque realmente as coisas se misturam. Talvez quem tenha um autossabotador forte, vítima, pode ser mais reprimido. Melissa, muito boa a sua colocação. E o EK chegou agora. O esquivo também mais reprimido, ela já está fazendo as associações. E aí, o ruminador, ele não tem essa questão do vazamento emocional, né? Mas, assim, é totalmente exaustivo e improdutivo o ser ruminador também, né? Então, ele não tem a questão do vazamento, de explodir, mas, ao mesmo tempo, ele fica ali submerso. Ele fica submerso naquela inundação, naquele problema, naquela lamentação, e não vai para lugar nenhum também. Então, nenhum nem outro. E aí que ela chama de agilidade emocional, que é você olhar para o problema, né? Não adianta não olhar igual o reprimido. É olhar, dar nome para aquilo, dar nome para aquele sentimento, respira fundo, procurar a causa do problema e trabalhar na causa do problema e sair dali também rápido. Esse que ela chama de agilidade emocional. Não é nem ficar ruminando o problema, eternamente reclamando, e nem ficar a Andréia reprimida presente, uma mulher ali se identificando já, né, como reprimida. Olha que interessante. A Livinha já foi ali, a própria mãe dela falou que ela é o quê, ruminadora? A Lívia é um pouco de cada. Ah, bom você ter falado, Livinha, por quê? Sim, é muito comum que a gente tenha... a gente alterne os padrões. É normal. Todos nós temos as duas coisas. E, inclusive, é saudável que a gente, por exemplo, ela até cita no livro, vamos supor que você está casada e que você tem uma prova importante, um concurso que você está se preparando há meses. Na véspera do concurso, o digníssimo resolve falar para você que não quer mais aquele casamento, estou saindo de casa hoje, na véspera do seu concurso. Naquele momento, é muito saudável e importante que você consiga reprimir, olhar, engolir seco e falar, ok, deixa eu fazer minha prova e depois eu penso nisso. Então, é importante você também saber em alguns momentos... E não se envolver com o sentimento, né? Porque não é só conversar depois, né? Na verdade, é justamente num momento como esse, tem que ter a habilidade de realmente conseguir não se envolver com aquele sentimento, que é uma habilidade tanto, né? Então, foi importante você ter falado isso, Lívia, porque todos nós temos os dois padrões, a gente utiliza os dois padrões, mas na maioria das vezes existe um padrão que predomina no nosso comportamento com relação às emoções, tá bom? E a gente aprender a ter mais agilidade, ter consciência disso e aprender a ter mais agilidade é interessante. Aí tem um vídeo bem legal que eu vou virar aqui e mostrar para vocês, que vocês vão ver exatamente esse comportamento. Olha lá, a Andréia falou que ela mata uma formiga com uma bomba, provavelmente porque ela reprime, sofre de vazamento emocional, a hora que a coisa vem igual uma bomba explosiva, né? E aí ela falou no final agora que é esquivo também. Falar nisso, Andréia, eu vi sua mensagem hoje lá, que ela mandou para mim, ela fez o teste de sabotadores e me mandou. A gente vai combinar um horário para eu dar a devolutiva para a gente conversar a respeito, tá bom? Vou te mandar uma mensagem. Reprimida rápida. Já reprimida rápida. Não, curso, é autoconhecimento mesmo essa semana, né, gente? Maratona, porque tá todo mundo aqui se identificando e é isso que é legal. A gente cada vez conhecer um pouquinho mais, tem muitas maneiras de fazer isso
E é isso que é legal para a gente se colocar nesse mundo, né? Eu vou virar aqui então e colocar o vídeo para vocês identificarem exatamente esse padrão. Oi, Cris Galdino. Exatamente esse padrão de comportamento reprimido e comportamento ruminador. Então, prestem atenção no vídeo, é curtinho, de 1 minuto e pouco. Então, tem um homem e uma mulher, um casal discutindo, e vocês percebem, é um pouco cômico, vocês vão entender por quê. E ela fica falando dos sentimentos, querendo discutir o que ela está sentindo, e o cara está querendo consertar um problema. Ele vê um problema e ele quer consertar. Vocês vão ver isso. Então, vou virar aqui a minha tela e colocar para vocês, tá? It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't... Bom, a mulher tem um casal conversando e a mulher, no começo da tela, ela fala assim: eu não sei o que é isso, mas eu sinto, sabe? Parece uma pressão na minha cabeça e eu não sei, não passa nunca. E ela fala assim, e a hora que ela vira, a gente vê que tem um prego gigante no meio da testa dela. Aí o cara olha e fala assim, então, é porque é o seguinte, tem um prego na sua testa. Ela fala, não tem nada a ver com prego. Você não me ouve, eu estou falando que eu tô sentindo e você querendo consertar as coisas. E ele fala, não, mas é o seguinte, é porque eu acho que se você tirar esse prego da testa, a dor melhora. Não, você não me ouve? Aí ele começa essa discussão. Então a mulher falando dos sentimentos dela, a única coisa que ela quer é que ele ouça o que ela está sentindo. Ela quer essa conexão, ela não quer que ele conserte as coisas. E ele, dificuldade de empatia, dificuldade de entrar em contato com os sentimentos dela, ele só vê o problema e quer resolver o problema. Ele não consegue. O ruminador tem dificuldade de lidar. Então ele faz o papel do ruminador e ela faz o papel, ele faz do reprimido e ela do ruminador. Ela tá ali entrando em contato com o sentimento dela, tá doendo, tem uma pressão, parece que isso não vai embora nunca. E ele vê um problema e quer consertar o problema. Só que ela não quer isso, ela quer falar dos sentimentos dela. Então é para mostrar exatamente, o reprimido não consegue entrar em contato com o sentimento, vê um problema e quer consertar o problema, e o ruminador, ele quer falar do sentimento, ele só quer falar do sentimento. E a hora que ele consegue finalmente empatizar com ela e falar, é difícil, eu imagino que deve doer, né? Ela, ai, que bom que você me entendeu, é isso mesmo, dói. Aí ela vai dar um beijinho nele, o prego afunda mais na testa dela, aí ela, ai! Aí é isso que é meio engraçadinho, cômico, entendeu? Então, exatamente, ela tá falando do sentimento dela e ele tá falando o que ele tá vendo e querendo resolver um problema. Então, para mostrar esses dois padrões e muitas vezes por que homens e mulheres têm tanta dificuldade no relacionamento afetivo. Porque o funcionamento da mente de um e de outro é diferente. E não quer dizer, né, gente, como eu falei, não quer dizer que todo homem tenha esse padrão, mas é mais comum. E as mulheres também é mais comum que tenham um padrão ruminador
do que o homem. Então, na verdade, um pouco daquilo, né, meio relacionada à capacidade deles, né, do masculino, né, de ser racional e a mulher de se conectar com a emoção, né, bem isso, assim, que é um jeito mais simplista, né, porque assim, o ruminador e o como que chama o outro? Reprimido, né, são termos que a gente não está habituado, mas a gente está habituado a ouvir dizer que a mulher é mais emotiva e o homem é mais racional, né? Isso. E na verdade, a gente, quando começa a estudar um pouco mais essa coisa do feminino e do masculino, a gente sabe que todos os sexos, femininos ou masculinos, a gente tem um pouquinho de cada um, né? Eu tenho um lado masculino e tenho um lado feminino dentro de mim. Eu, Daniela, por exemplo, tenho um lado, uma coisa do masculino bem forte em mim. Então, eu tenho várias coisas que são típicas de homens, mas que eu acabo demonstrando o que é normal. Alguns indivíduos podem ter isso. Então, mas é bem aquela coisa que é característico de um sentimento, de um sexo ou de outro, né? E é por isso aí. Então, esse comportamento com relação à maneira como você age, né? Se lida com essas emoções. Isso. E como você é capaz de descrever os sentimentos. Porque é isso, olha... Verdade seja dita aqui, as mulheres têm. Se a gente está aqui comentando com a possibilidade de aumentar o nosso vocabulário dos nossos sentimentos, de aprender um pouco mais a descrever isso, né? Os homens têm que fazer esse curso dobrado de uma maneira geral, né? Se for para a gente generalizar. Porque se mulheres têm dificuldade de falar de qual é o seu sentimento, em geral, homens têm muito mais. Primeiro, porque eles não costumam olhar muito para isso. Segundo, mesmo que olhem, existe realmente uma dificuldade um pouco maior de traduzir o que é que está acontecendo ali dentro, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. E até porque a educação, nós que temos filhos homens, temos que ter muito esse cuidado, né? De ver de que maneira nós estamos educando, criando esses filhos e o que a gente está perpetuando, né, gente? Chega daquele homem não chora, porque assim, os homens, eles muitas vezes não sabem lidar com sentimentos, nomear os sentimentos pela educação mesmo, que as próprias mulheres, as próprias mães deram para eles ao longo de gerações e gerações, né? Então não é culpa dos homens, não. Eu não costumo botar culpa, não é culpa deles, não. Eles foram educados assim, a reprimir os próprios sentimentos, a não falar sobre isso. Então, sim, a maioria dos homens tem mais dificuldade mesmo com isso, né? Sinara, por isso a importância no relacionamento de os dois se conhecerem. Na verdade, Sinara, o que a gente está conversando aqui esses dias todos, né? Autoconhecimento tem uma importância muito grande para a gente melhorar nossos relacionamentos como um todo. O relacionamento com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho e com o relacionamento de casal também, né? Com o marido, com a mulher, o que seja. Então, porque, na verdade, quando a gente se conhece, a gente muda um pouco também esse olhar do outro, né? A comunicação não violenta, ela tem um fator muito importante por isso, mas o autoconhecimento, de uma maneira, tem. Eu falei para vocês aqui dias atrás sobre os perfis, né? E lembra, a gente dividiu só em 4 perfis. Então, na verdade, quando você pensa que o indivíduo, olhando só para aquela nomenclatura ali, né? Ele pode ser ou executor, ou comunicador, ou planejador, ou analista. Na verdade, a gente tem os 4, mas um vai predominar. Quando você se entende desse jeito, quando você olha para você e entende, eu tenho um perfil, eu tenho naturalmente a tendência de fazer alguma coisa, a gente vê, na verdade, que o ser humano ele é extremamente previsível se a gente começa a olhar para ele, entendendo que o indivíduo, de acordo com o meio, e aí, de novo, tudo que a gente vem falando aqui, crenças, valores, os sabotadores que vão sendo desenvolvidos. Então, isso tudo que vai sendo desenvolvido lá durante a nossa infância e que a gente vai montando a nossa personalidade e chega onde a gente está hoje, né, em quem a gente é, se a gente olha para tudo isso e para se entender, a gente fatalmente consegue, com muito mais facilidade, olhar para o outro e entender o outro de um jeito muito mais fácil. E não criar expectativa de que ele haja do mesmo jeito que você. Na verdade, quando a gente começa a estudar, olhar para o autoconhecimento, olhar para a gente, é totalmente sem noção esperar que o outro haja ou igual a você ou do jeito que você espera, né? Porque é entender que o seu mundo é o seu mundo. A sua visão, o óculos que você veste, ele tem fundamento, ele tem uma história que foi criada. Então, a gente realmente não pode esperar que o outro veja o mundo com as mesmas lentes que a gente.
Então, autoconhecimento, de uma maneira geral, melhora muito todos os nossos relacionamentos com a gente mesmo, né? Primeiro, para se perdoar, para ser compassivo, para entender da onde vêm os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Então, primeiro, para se relacionar bem com a gente, e em seguida, para que a gente possa se relacionar bem com qualquer pessoa, por mais difícil que ela seja, né? Se assim ela for tajada, né? Que é muito difícil. Isso. Pode ir. Não, então, só para a gente concluir aqui, que a ideia é o seguinte: se você se identificou aí mais como um ruminador, com comportamento ruminador ou com comportamento reprimido, a ideia é que a gente não fique nem num extremo nem no outro. É que a gente olhe sim para o problema, ao contrário do ruminador, que não olha para o sentimento ruim ou desagradável, acha que tem que pensar positivo sempre, ou que não pode sentir. É a gente realmente entrar em contato com aquele sentimento, seja ele medo, raiva, tristeza, inveja, decepção, olhar para aquele sentimento, lembrar que ele tem um propósito, que ele nos ajuda. E isso tem vários estudos mostrando como que algumas pessoas... Até a inveja, gente. A inveja, ela é mais... ela impulsiona muitas vezes uma pessoa mais do que a admiração. Tem estudo mostrando isso. Que às vezes um grupo que tem inveja de uma outra pessoa, que está numa outra posição, ela funciona mais como uma mola propulsora para aquelas pessoas que sentem inveja do que admiração. Então, olha que interessante. Então, lembrar sempre que os sentimentos, eles sempre estão a nosso favor, não estão contra. Mas nós vamos olhar para ele, para aquele sentimento, seja raiva, seja inveja, seja medo, olhar para ele e falar assim, peraí, o que você quer me falar? Eu até falo com os meus filhos, né? Mamãe, tô com medo. Filha, vamos conversar com o medo. O que o medo quer te ensinar? O que ele quer te mostrar? Então, vamos olhar para os sentimentos desagradáveis também, não ignorá-los, não reprimi-los, tá? É olhar para ele, passar um tempinho com eles, mas é um tempinho suficiente para você olhar, respirar, falar para que medo é esse, de onde ele vem, né? Ou então que tristeza é essa, por quê? Aí sim, ser um pouco racional, olhar para aquilo, e aí vamos sair dali e vamos tentar resolver o problema. Isso que é a agilidade emocional, porque o ruminar e passar ali dias, semanas, meses, sofrendo, e sentindo, e falando, e remoendo, e rodando o toco, não vai resolver nada também, não vai te fazer melhor, não vai te fazer se sentir melhor. Então, é esse que é a proposta da agilidade, tá? Que eu quis trazer para essa live de hoje, que a gente foi falar de sentimento. Não só a visão da comunicação não violenta, da gente separar sentimento de não sentimento, mas também essa visão da agilidade emocional, de como a gente lida com esses sentimentos. E o título da live que nós escolhemos, eu e a Dani, que foi Sinto, Logo Existo, é só para fazer aqui um paralelo com o que René Descartes falou, né, lá no século XV, se não me engano, que foi penso, logo existo. Alguns espiritualistas atuais consideram que foi o maior erro do Descartes, assim, um erro absurdo dele ligar o pensamento como evidência do ser, né? Que a gente vem falando aqui, gente. Vocês lembram do mantra, né? Quem lembra do mantra da semana? O mantra da semana... Eu não sou esse pensamento, eu não sou o meu pensamento, né? Você não é o seu pensamento. Então, assim, você não tem que pensar para existir, né? Lembrar desse A gente existe antes de pensar. Exato. A gente é antes de pensar. A gente tem a nossa unidade, né? A gente é um ser pensante, a gente é capaz de pensar, mas a gente é antes de pensar. E o que a gente é, né, Dani? A gente e ponto. Eu sou, ponto. Que é, inclusive, o tema da live de domingo, que a gente vai juntar tudo que a gente está falando a semana inteira aqui. Eu sou, inclusive com soul de alma lá do inglês, né? Soul. Então, exatamente essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui no finalzinho, que é para vocês... por que a gente colocou esse título na live? Sinto, logo existo. Porque, assim... o pensamento, ele pode nos enganar, ele pode nos confundir, a nossa mente pode trazer muita informação que não é exatamente o que a gente é. Então, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus autossabotadores, eu sou. Eu sou essa consciência que enxerga o pensamento e fala, tá bom, não vou te ouvir agora não é bem isso que eu quero fazer, não é isso, não é assim, né? Então, eu sou essa consciência que enxerga esses pensamentos e que pondera a partir desses pensamentos e das informações que a mente nos conta, tá? E
E acho que tinha mais uma coisa que eu queria falar, que acho que Bom, é isso, Dani. Acho que é tá, isso. enquanto você vai lembrando, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou contar então já aqui como comunicadora, eu não aguento guardar as surpresas. Nós já estamos então com todas as convidadas da próxima semana, serão de segunda a sexta. No fim de semana eu e a Rê estamos juntas aqui, mas durante a semana a gente vai ter várias convidadas para falar de novo ainda sobre autoconhecimento, mas cada uma botando luz, né, de acordo com a sua especialidade. São pessoas incríveis, autoridades nas suas áreas. Eu fiquei super honrada delas aceitarem o nosso convite. Então, não percam, se preparem, chamem outras amigas que vocês pensem que pode se beneficiar. Na verdade, a gente sabe que todo mundo pode, mas de repente tem aquela que você lembra e fala, nossa, eu podia acompanhar isso também. Se inscrevam no nosso canal do Telegram. A Renata vai colocar hoje lá essa lista de sentimentos para você ir aumentando o seu vocabulário de sentimentos, né? E Além todos da os dias. Além da lista, eu vou compartilhar um pequeno exercício que tem no livro da Susan David, que são 3 testes para você responder A, B ou C, como que você se comportaria de acordo com cada situação de conflito que é apresentada, que te ajuda a identificar qual que é o seu padrão predominante. Seria o padrão reprimido ou o padrão ruminador. Então, isso eu vou compartilhar também em seguida aqui, tá bom? Isso. Acho que E mais uma vez, agradecer a nossa plateia família. cativa aqui, a presença de vocês, a honra de estar com a gente todos os dias no fim da tarde. A gente tem ficado muito feliz com a presença e com o interesse de vocês de se conhecerem um pouco melhor. Isso realmente é muito feliz porque isso mudou muito a nossa vida e a gente tem certeza que os benefícios que pode trazer para cada um de vocês que está aí nos assistindo é muito grande. Então é uma felicidade, realmente, gratidão enorme por vocês estarem nos deixando compartilhar esses conhecimentos, porque o Mulheres Exponenciais surgiu exatamente dessa nossa vontade de não guardar para a gente isso, né? Parece que o dia que a gente foi descobrindo isso, que a nossa vida teve realmente tantas melhoras, a gente sentiu realmente a necessidade de começar a compartilhar, e é incrível saber que tem tantas amigas nossas próximas de longa data aqui ouvindo o que a gente tem para dizer e compartilhando com a gente esses aprendizados, porque é para sempre, né? A gente não realmente, a gente tem consciência, nós estamos aqui falando, mas temos consciência que a gente é eternas aprendizes e que temos muito a aprender com cada uma de vocês. E por isso, então, é gostoso compartilhar os comentários de vocês, é sempre muito enriquecedor, porque a gente vai vivendo outras experiências ainda aqui também, né? Vamos ver aqui, só o Cristiane falou, nossa... Não, eu estou feliz de ver aqui a Andréia, a Lívia falando que já está fazendo uma diferença, o quanto que está aprendendo essa semana. E eu estou sentindo isso mesmo, está sendo muito gostoso. Para a gente também é maravilhoso, porque a gente estuda de novo, a gente lê de novo e entra em contato com tudo isso. Então, é sempre um aprendizado. E fico mesmo muito feliz, gente, principalmente por estar com pessoas aqui que eu conheço há tanto tempo, pessoas por quem a gente tem um carinho tão grande, família. Então, cada vez a família vai crescendo mais. E muito feliz. Amanhã, então, nós vamos falar sobre os pedidos. Separar o que é pedido, o que é exigência. Vamos aprender a fazer pedidos, como eu comentei no início aqui da live. Então, o tema de amanhã, às 5 da tarde, é a gente falar sobre pedidos. Vamos começar a fazer pedidos, e mais pedidos, menos exigência. Como é que nós podemos fazer isso, tá bom? Então, mesmo bate local, no mesmo bate horário, amanhã, às 5 da tarde. Esperamos todas vocês. Obrigada pela presença. Isso mesmo. Um beijo, obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. As amigas para o chá das 5. Isso, tchau. Beijo, tchau.